Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu tô bem, e vocês? Como vocês estão? A saúde, a família, tá tudo bem aí? E o bebezinho, hein? Como que tá? Porque eu lembro que tinha um bebezinho bonito aí, né? Que legal, parabéns, viu? Curte essa fase que passa rápido. Passa rápido. Tudo bem com vocês? É, tá. Eu sempre falo que, infelizmente, no Brasil, é o país que todo mundo quer ganhar no grito, né? O policial militar, o policial civil, o policial federal, o policial metropolitano, qualquer pessoa de carreiras policiais, ou qualquer pessoa, ninguém pode tirar alguém de um terreno no grito. Não pode fazer isso. É, isso não é um caso criminal. Criminal tem um crime só, que é o esbulho possessório. Mas você tem que ser pego entrando no imóvel. A partir do momento que você já entrou no imóvel, não existe esse crime, existe um buraco na legislação penal, então não tem crime. O que existe é uma situação civil a ser resolvida. Então, o proprietário que tem um imóvel invadido, ele pode fazer uma ação de missão na posse, uma ação reivindicatória, se ele tiver o registro. Se ele não tiver o registro, ele pode fazer as ações possessórias. Então, essa é a situação. Mas, infelizmente, no Brasil acontecem muitos atos arbitrários, né? Às vezes fulano conhece fulano que acaba usando o seu cargo para poder levar vantagem. Essa é a realidade que acontece muito no Brasil. Ela te deu a procuração para você, de fato, ter poderes, né? Administrar o imóvel. Né? Então existia um justo título. Existia, não existe um justo título de boa-fé, não é verdade? Ela entrou com uma ação reivindicatória. Reivindicatória. Ela entrou com uma ação reivindicatória porque ela é reivindicatória. Deixa eu ver. Ah, tá. Deixa eu só confirmar, porque se for possessória, é uma ação, né? É um procedimento. Se for reintegração de posse, é possessória, é um procedimento. Se for ação petitória, é com base no registro. Deixa eu olhar para vocês aqui. Esse documento está aqui, vocês mandaram, né? Deixa eu ver se está na. É, voltou? Afirmou? Voltou. Vocês mandaram esse processo? Deixa eu ver aqui, da pasta de vocês no sistema. Mandou. Tá, deixa eu só entrar nele, tá bom? Só um minutinho. Boa. Notícia boa, hein? Eles fizeram ação de reintegração de posse e não fizeram ação de reivindicatória. Quando a gente tem um registro, o imóvel no nosso nome, a certidão de propriedade atualizada, o correto é a gente fazer o quê? Ação petitória, ações petitórias, né? Porque são ações que a gente não vai discutir a posse. A gente vai dar a carteirada. Ô juiz, ô juíza, eu tenho o registro, o imóvel está no meu nome, eu quero o imóvel de volta. É uma ação para quem está fazendo
é uma ação que é muito mais fácil de ganhar, porque tem a súmula 487. Numa discussão de posse, prevalece quem tem o domínio. Então nós temos vários entendimentos jurisprudenciais que quem tem a propriedade leva vantagem, literalmente, né? E poderia nessa ação pedir até arbitramento de aluguel provisório para forçar a desocupação do imóvel, até contra vocês, assim, para tentar forçar um acordo. Mas não, eu não sei o porquê, porque ela consta no registro de imóveis. O cartório de imóveis, o imóvel está no nome dela, né? Eu tô vendo aqui, ó. Ou seja, vou ser muito sincero, o que aconteceu? O advogado ou advogada contratado por ela não é da área, não é do direito imobiliário, do direito civil, talvez é do previdenciário, trabalhista, criminal, e ele fez o que ele aprendeu na faculdade, né? Invasão, reintegração de posse, mas tá errado, e tá bem errado, porque a teoria é diferente da prática. Ele poderia ter usufruído de um instrumento melhor. Com esse erro da escolha da ação errada, do procedimento errado, vocês levam uma pequena vantagem, porque a discussão ainda existe, dá para discutir. Porque quem tem a posse indireta é vocês, entendeu? Deixa eu ver. É. Tá. Tá. Entendi. É, Nossa, e foi. Queridos amigos, isso foi horrível. Por quê? Porque ela falando isso, o Quirino já entrou em pane, né? Não vou pagar aluguel, não quero mais conversa, não é isso? É claro, né? É normal do ser humano. É. É. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Conhece com quem ele está lidando, né? Conhece com quem está lidando. Não, então era um. Olha só, então era um processo fraudulento? É. É. Porque não dava para entrar, segredo de justiça, né? E aí, gente? Né? E vocês têm que participar. Na verdade, o defensor público, porque o defensor público é o advogado pago pelo Estado. Mas ele é advogado, é ele, ela, né? Advogado, advogada. Então os direitos são os mesmos. Vocês têm que participar dessa audiência. Porque uma audiência de justificativa, ou justificação, ou de instrução e julgamento, vocês têm que participar porque muitas vezes vocês são as provas. O falar é prova, né?
Nós temos duas provas orais, as testemunhas e o depoimento pessoal das partes. Vocês são partes no processo, entendeu? E você vê, vocês são gente boa, né? Eu conheço vocês. A aura é um negócio que não dá pra esconder. A gente percebe que vocês são do bem, né? É umas coisas malucas, né? Meu Deus do céu. Mas aí tem parcela de culpa, não só a pessoa, claro, né? A pessoa que está criando uma situação, inventando uma situação. Mas eu sempre falo para os meus alunos, o advogado, a advogada tem que triar o que pega. Não pode sair fazendo qualquer coisa também, né? Tem isso, tem esse ponto também, né? Tá louco. É. Para ajudar, né? Aquela correria. Meu Deus do céu. Ah, matou a charada. Ela quer receber, né? Que é a casa mesmo? E outra coisa, esse acordo também não é acordo, né? Só o lado deles, né? Não é isso? Pros dois lados, né? Perde um pouquinho aqui, o outro perde um pouquinho lá, mas todo mundo perde, mas todo mundo ganha. Vocês não ganham nada nesse acordo? É. E nós conversamos até sobre a interdição, né? Eu tô vendo no relatório aqui, eu passei para vocês, e nós conversamos, hein? A gente conversou sobre isso, né? Que ela poderia vir primeiro, né? E veio. É, conversamos. É, concordo. E ele tá do lado de vocês? Porque ele conhece a peça, né? Meu Deus do céu. Nossa, mas vocês ganharam um baita reforço, hein? Porque imagina numa audiência. Gente, imagina ele prestando depoimento como testemunha. Né? Faz toda a diferença, dá água pro vinho, né? A chance de ter sucesso na ação é muito grande, né? É. Ela vai.
Meu Deus do céu. Você sabe, gente, que vocês participaram de uma audiência que chama audiência de justificativa. O que é essa audiência justificativa ou justificação? O juiz ou a juíza marca essa audiência, gente, para saber se a posse de vocês é velha, é nova, se vocês têm que exercer o direito do contraditório. Por isso foi marcada essa audiência, porque o juiz, a juíza queria saber, entendeu? Queria saber qual que era a relação de vocês com o imóvel, qual era o tempo de posse. Essa audiência é uma audiência muito importante, porque é nessa audiência que o juiz vai dar liminar ou não da desocupação do imóvel, entendeu? O que vocês acharam dessa audiência? O que a juíza perguntou? Como que ficou? Meu Deus. A juíza perguntou quanto tempo vocês têm a posse do imóvel? Perguntou? Não? Ah, mas é muito comum o judiciário querer empurrar para um acordo. Porque pensa comigo, o juiz e a juíza, se vocês fizerem acordo, resolveu o processo, né? É claro que isso é bom quando é possível, claro que é bom. É melhor um acordo que uma sentença traumática. Mas o caso de vocês não tem acordo, né? Essa audiência durou quanto tempo? Meia hora? Nem isso. Meu Deus do céu. É o nível do judiciário que a gente vive nesse momento, né? Agora, fica à vontade. Não, então, então deixa eu até explicar para vocês porque eu quero o bem de vocês. Quando alguém faz uma ação contra nós, no caso uma ação possessória, reintegração de posse, essa audiência justificativa é marcada para quê? É porque nessa ação foi pedida uma liminar para desocupar o imóvel, uma liminar, né, um tutela antecipada. O juiz, a juíza, normalmente eles não dão essa liminar sem essa audiência justificativa ou justificação. Porque ele quer escutar, ele quer ver se a posse é velha, se a posse é nova. Então, vocês foram na audiência, não teve acordo, ela também não levou testemunha, o juiz não deu a liminar. O juiz não deu porque ele percebeu que ela não levou testemunha, que ela está perdida. Diante disso, ele abriu prazo para vocês se defenderem. O prazo de 15 dias para apresentar contestação. Contestação o nome. O que é contestação? Contestação é uma defesa, entendeu? E vocês têm que ficar atento a esse prazo e apresentar direitinho a defesa. Por quê? Se você não faz essa defesa, existe a revelia. Os fatos alegados por ela presumem-se como fatos verdadeiros, entendeu? Tá. Vocês podem ter vários caminhos diferentes para alegar numa contestação de uma ação processória. Eu não lembro de cabeça
Eu estou vendo no relatório aqui, eu também não coloquei essa informação. Quantos anos vocês estão na posse desse imóvel? Na posse indireta, recebendo aluguel? E morando também, né? Porque é híbrido, né? Ah, não, é só posse indireta. É só locação, né? Só locação. Me fala uma coisa. Quanto tempo vocês estão nessa posse? Nessa posse indireta? Porque você... Tá. Hoje, o que vocês poderiam fazer? Porque o registro está no nome dela. Ela errou a ação, ela queimou largada. O advogado, a advogada errou feio a ação. Deveria ter feito reivindicatória. Iria prejudicar muito mais vocês. Hoje, o que vocês... Qual que é a ideia de vocês? Hoje vocês vão ganhar tempo. Professor Júlio, hoje a gente precisa ganhar tempo. Essa seria a resposta? Tá. Tá. Entendi. Hoje, me fala uma coisa, ela... eu lembro que eu fiz essa pergunta. Ela toma algum medicamento, alguma coisa, antidepressivo? Ela toma? É verdade. Ah, tá. Borderline. E você vê, né? É verdade. Gestante, né? Nós, nós conversamos sobre isso também, né? Conversamos, né? E deu certo o pedido. A gente conversou sobre isso, né? Não foi? Ótimo. Agora, o que eu falo para vocês com muito carinho, a interdição vocês vão ter que fazer, né? Não tem jeito. Só que nesse tem que fazer. E agora ganhou um reforço, né? O pai, o ex-marido, que de fato conhece ela, conhece os problemas reais, né? E ainda é um profissional da área para ajudar, né? Ele poderia até fazer um laudo, ele poderia fazer. Se ele concordar em fazer, não sei qual é a questão ética que ele entende nesse sentido, mas ele poderia fazer. A perícia vai ter, na ação de interdição sempre vai ter a perícia, vai ter uma audiência de instrução e julgamento, o juiz, a juíza quer fazer perguntas para saber qual que é a situação da pessoa, né? Tem pegadinhas, pega contradições. Agora surge aí no caso de vocês um único instrumento para vocês tentarem resolver isso e ganhar tempo, que é o uso capião, porque vocês têm a posse, né? Vocês têm a posse indireta, vocês recebem aluguel já há muito tempo, então vocês poderiam fazer um uso capião. Esse imóvel ultrapassa 250 metros quadrados? Ah, tá. Tá.
Vamos dar uma olhadinha nele então, vamos dar uma olhadinha nesse registro aí. É. Ah, então ultrapassa, hein? Tá. Então ultrapassa. A gente teria que fazer um uso capião com duas teses aí, a soma de posse dela, e além da tese de soma de posse dela, teria que usar uma outra tese importante, que é a posse complementar. Só assim vocês poderiam distribuir uma ação de uso capião. E eu orientaria a fazer o uso capião do artigo 1238 do Código Civil. Esse uso capião é para fazer o quê? Para atrasar tudo e vocês ganharem tempo, ou talvez forçar um acordo até a compra dela, ou até que a decisão da ação de interdição seja resolvida. Mas aí vocês vão ter que propor o uso capião antes da interdição. Porque senão ela pode usar a ação de interdição contra vocês, entendeu? Na verdade, não. O uso capião ele tem essa função. Quem não tem a propriedade são vocês têm a posse. Então vocês conseguem transformar a posse que vocês têm, direta ou indireta, em uma propriedade. O problema é que essa ação de interdição que tem que ser feita, ela pode atrapalhar o uso capião de vocês. Porque o advogado do outro lado, pode usar contra vocês, alegando que não cabe o uso capião, dentro curatelado, tutelado, existem as causas impeditivas de uso capião. E se ela for interditada principalmente pela filha, a filha não poderia fazer uso capião em regra no seu nome contra a mãe. Né? O uso capião não é contra ninguém, não tem réu. Mas em regra você não poderia fazer esse uso capião, entendeu? A filha. Poderia ser feito. A não ser que seu pai tope fazer a ação de interdição no nome dele, mas não vai querer, né? Ele é separado, né? A ação de uso capião ela não tem réu. Hoje a gente vê muito advogada que não é da área, falando besteira, né? Ah, se você defende o seu réu na ação de uso capião, fique atento a essa defesa, essa tese. Que defesa? Réu não tem defesa, não tem réu na ação de uso capião. Quem se sente prejudicado no uso capião pode fazer o quê? Pode se habilitar esse processo e pode também contestar a ação de uso capião através de uma defesa. Mas porque eu fui citado, né? Mas não é o caso dela. Seria. A resposta a essa ação que ela fez, a reintegração de posse, seria o uso capião. Por que o uso capião? Porque quem tem a posse é vocês. Ela está alegando, ela quer a posse com base na posse. Registro ela tem, na irrogação. Daria para fazer por quê? Porque vocês teriam que usar a tese da soma da posse. O que é a soma da posse? Tem duas formas de somar posse. Isso vocês vão achar no Código Civil, vocês vão achar, é possível somar posse, está lá no Código Civil e no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. A soma da posse ela pode ser originária ou derivada. Derivada é aquela soma da posse que eu recebi de alguém. Eu comprei a posse de alguém, eu recebi essa posse e faço uso capião com base no contrato de cessão de direitos possessórios com uma cláusula de soma de posse. Agora, no caso de vocês, não é derivada, porque vocês não compraram a posse de ninguém nem receberam a doação da posse. No caso de vocês, é posse o quê? A chamada posse não derivada e sim originária. Você vai fazer a ação de uso capião usando a posse da sua mãe. A posse que você tem e a posse que a sua mãe teve, entendeu? É um uso capião chatinho, é um uso capião complexo, não é aquele uso capião simples. Não pode ser copia e cola de internet não, hein? Era isso. Na verdade, o uso capião que vocês vão usar é do artigo 1238 do Código Civil. Esse é o artigo que vocês vão usar do uso capião, porque esse uso capião permite uma fé, entendeu? Não que vocês estejam uma fé, não é isso que eu quis dizer, não. Mas esse uso capião, se a juíza falar, acho que tem má fé, ele não pode julgar improcedente.
É um uso capião que permite a má-fé e, além de permitir a má-fé, não exige justo título. E vocês não têm o justo título, porque vocês não compraram a posse dela, entendeu? De 36 espécies de uso capião, teria que ser essa, por quê? Porque justamente essa espécie de uso capião, ela não exige justo título. Mesmo, porque uso capião, a intenção é essa. O autor da ação do uso capião, que são vocês, porque é casado de consórcio necessário, não pode ter o imóvel no nome. Tem até uma exceção que é o uso capião de coisa própria. Mas vocês... Mesmo você... Não, mesmo você tendo imóvel no nome, você pode fazer uso capião. Né? Mas mesmo assim pode fazer uso capião, porque nós temos 36 espécies. Algumas espécies de uso capião você não pode ter nenhum imóvel no nome, a nível Brasil. Mas nesse caso não, você está usando o uso capião no 1238. O uso capião no 1238 permite que você tenha imóveis no nome. Você pode ter vários imóveis no nome, mesmo assim você vai ganhar uso capião, entendeu? Vocês teriam que fazer a ação de interdição depois do uso capião. Depois do uso capião, depois da juntada das certidões de distribuidor civil, aí sim vocês podem fazer a ação de interdição. Mas fazer ela antes do uso capião, vocês não vão poder utilizar essa tese, né? Pode até usar, mas fica fácil do outro lado defender, entendeu? Porque uma das regras de impedimento de uso capião é você que é representante legal de uma pessoa, você não pode fazer uso capião do imóvel dela, porque senão seria objeto de fraude, entendeu? Por isso, hoje, qual que é a tese que vocês vão usar? É o artigo 1238 do Código Civil, vocês têm que usar esse uso capião, não tem outro, né? Se for trabalhar com outra espécie, o risco é grande de vocês perderem. E, além disso, vocês vão usar a tese da soma das posses na uso capião. E é possível. Está lá no artigo, anota aí, 1243. A soma da posse. O que diz o 1243? O possuidor pode, para fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, os artigos de cima, né, acrescentar a posse de seus antecessores, que é o artigo 1207, que fala isso, contando que todos sejam contínuas e pacíficas, né? Ou seja, até então ela é pacífica, porque a mãe de vocês não fez ação até agora. Existe ação. Eu falei a mãe de vocês porque sogra vem na mãe, né? Mas existe ação distribuída, mas a ação distribuída não é transjulgado. A posse, não existe um julgamento útil ainda. Está em andamento, então a posse continua sendo manso pacífica. Essa situação é uma situação ruim, por quê? A partir do momento que tem a decisão dessa ação, e se vocês perderem, acabou a posse manso pacífica. Se vocês fizerem uma ação de uso capião, depois da interdição, também a chance de ganhar é muito pequena, é remota, só se for uma falha. Porque a regra de impedimento para uso capião é que numa interdição, eu que sou o responsável legal, não posso fazer uso capião no meu nome, entendeu? Detalhe importante, viu? Esse uso capião seria um novo processo. Por quê? Eu já vi alunos, advogados, fazendo uso capião dentro da contestação, através de reconvenção. É um erro absurdo, porque a ação de uso capião é uma ação de caráter declaratório. Então eu não posso achar que numa defesa o juiz vai falar, olha, a posse não é dela e agora é de vocês, parabéns, agora vocês são dono. O juiz não tem esse poder de fazer isso, processualmente falando, entendeu? Talvez... Só me relembra esse aluguel. Esse aluguel vocês fazem um repasse para ela? Eu não lembro de cabeça. Não, né? Tá, então a grande tese, a grande linha de defesa aí é vocês falarem que não. A posse de vocês é exclusiva. Vocês não fazem a transferência do aluguel. E sabe a maior arma que vocês têm? É o contrato de locação.
o contrato de locação, os inquilinos, porque numa audiência de instrução e julgamento, nesse uso capião, o que vocês vão fazer? O inquilino vai virar testemunha. Ele vai ser perguntado pelo juiz ou pelo advogado, você paga aluguel para quem? Ah, eu pago para ela. E para a mãe dela? Não, para a mãe dela eu não pago não, nunca paguei. Ou seja, quem tem a posse indireta desse imóvel? Vocês. Entendeu? Essa é a resposta. Vocês têm que bater, a grande tese de vocês é a posse exclusiva. Que a posse exclusiva do imóvel é de vocês. Só que a defesa está no prazo ainda a contestação? Quanto tempo a gente... Quantos dias a gente tem ainda? É só dias úteis, não corridos, né? Se a gente contar... Não, é dias úteis, tá? Não é dias corridos, não. O novo CPC fala em dias úteis. Vamos contar? Então a audiência foi no dia? Deixa eu contar aqui, quer ver? Deixa eu olhar aqui, deixa eu mais fácil olhar aqui. Já está contando o prazo, hein? Então vocês têm aí mais 11 dias para fazer. Ou seja, tá no prazo. O ideal, gente, a grande linha de defesa aí era fazer o uso capião primeiro, depois alegar o uso capião nessa contestação, entendeu? Porque uso capião é um processo que exige muito documento, então exige tempo. Mas o grande pulo do gato aí é fazer o quê? Faz um uso capião e pede para o juiz prazo suplementar para juntar o documento depois, entendeu? Suplementar, chama. Nós temos 36 espécies de uso capião. Vocês vão optar, então, obrigatoriamente, por qual espécie? A do artigo 1238 do Código Civil, hein? São 36, essa espécie, porque essa espécie não exige justo título, vocês não têm. Essa espécie não tem limite de metragem, essa espécie pode ter outro imóvel no nome, essa espécie também pode ter má-fé. Né? Então, é a única espécie que vocês têm chance de ganhar, mesmo porque vocês vão usar a tese da soma da posse. Vocês precisam dessa tese. Exatamente isso. Vocês falam, professor Júlio, o que seria mais inteligente nessa situação? A melhor defesa, a melhor oportunidade. Exatamente isso. Fazer o uso capião primeiro, né? Faz o uso capião primeiro e depois faz a contestação dentro do prazo, claro, respeitando o prazo, e depois faz a contestação, entendeu? Tá. Ela faz sim. A Defensoria Pública ela atua, né, em diversos processos e o uso capião é um deles. O problema muitas vezes é que a Defensoria Pública, eu tenho muitos alunos defensores, eu faço parte da escola, né, da escola que ministra treinamentos para a Defensoria Pública em alguns estados. E tem muita gente boa, muita gente craque, só que o problema é o quê? Tempo. O volume de serviço é muito grande, então tempo. Então essas estratégias advocatícias, né,
que a gente está falando, fazer uns capião, alegar a súmula 237, depois levar lá para contestação, para ganhar tempo, travar. São estratégias que talvez a Defensoria Pública não vai fazer por falta de tempo e a peça deles é mais copia e cola. É, claro que a peça é bem feita, mas muitas vezes é um modelo para ganhar tempo. Então, dá para utilizar um serviço que eu gosto muito, eu elogio muito os defensores públicos, porque é muito serviço, para pouco tempo e pouca gente, mas no caso de vocês vão ter uma certa dificuldade nesse sentido. É uma questão muito estratégica, né? Para travar aqui, pega ali, faz aqui, alega lá, entendeu? Então pode ser que vocês tenham essa dificuldade, mas vocês são estudiosos, vocês fazem mentoria comigo, nada impede de vocês conversarem com o defensor, a defensora, e trazer essas ideias, né? Para que ele saiba trabalhar. Agora precisa ver se ele ou ela vai ter tempo de dar atenção para vocês, né? Tanto é que não é muito comum até o defensor, a defensora, passar o contato pessoal, ou passar também, né? E-mail, Ah, entendi. Entendi. Gente, com muito carinho. Claro que a gente pode usar outras técnicas de defesa, né? Quando você vai na Defensoria Pública, a Defensoria Pública pode fazer a contestação para vocês. Mas, de fato, hoje, o melhor cenário para vocês, para poder ter uma defesa robusta, né, que gere efeitos, é fazer o quê? Segura a interdição. Se vocês fizerem a interdição, vocês estão queimando a largada dos campeão. Olha como a gente não pode fazer as coisas correndo. É um jogo de xadrez, né? Já pensou? Se vocês tivessem feito a ação de interdição, ou fazessem essa informação, vocês iam queimar o uso capião. Por que vocês iam queimar o uso capião? Porque o uso capião, nós temos vários impedimentos. E um desses impedimentos no uso capião é a pessoa que fez a interdição querer fazer uso capião. Não é possível isso justamente para evitar fraude, né? Entendeu? Essa resposta não tem outra tese. A única tese de defesa é alegar que vocês têm a posse exclusiva e que vocês cumprem a função social da propriedade, entendeu? Hoje vocês não têm outra tese melhor que essa para trabalhar. Não teria, viu? Exatamente isso, exatamente isso. Essa seria a tese, que vocês recebem o aluguel e não fazem o repasse para ela. Por que não fazem? Porque quem tem a posse é vocês. A posse de vocês é exclusiva, entendeu? Agora, de... Ah, não. Não. Na verdade, é um acordo entre vocês, né? Não tem nem que se meter nisso, né, gente? Tá errado. Ai, meu Deus do céu, eu fico doido com um palpiteiro de plantão, sabe? Eu fico doido. Porque o palpiteiro de plantão, às vezes ele tem que fechar a boca, ele ou ela. Quem fala muito morde a língua e bebe o próprio veneno. Poxa, dá uma orientação dessa, põe mais fogo ainda. Poxa, se você recebeu aluguel, é um problema seu da sua mãe, é um acordo entre vocês. Ele não tem que dar palpite. Eu falo que, infelizmente, o que tem de palpiteiro, né, gente? Deus do céu. No jurídico tem muita gente assim. O funcionário do fórum, o defensor, o sujeito do cartório, o contador que quer dar opinião. Contador, quando é advogado, é uma coisa, mas quando o contador é contador e quer dar opinião de advogado, eu fico doido. Cada um na sua profissão. Vamos ter respeito e ética, né?
O povo adora fazer palpite. É. Tá. É claro que tudo é relevante, né? Tudo ajuda, né? Ajuda a provar até a questão da interdição. Mas no caso de vocês, gente, a preocupação, a grande saída para que não aconteça o que vocês não querem, é fazer uso capião para ficar no imóvel, para tentar regularizar e tentar se manter no imóvel, usar ele como tese de defesa, entendeu? Segurando essa interdição. Por que a gente tem que segurar? Nós temos, isso eu queria explicar para vocês ficarem craque e ninguém enganar vocês. Nós temos no uso capião causas impeditivas e causas suspensivas. Olha o perigo de se pega uma pessoa que não entende. Pega uma pessoa que só pensa em dinheiro, um advogado, advogada ganancioso, gananciosa. Ele influencia, diante do que vocês estão falando, ele influencia vocês fazerem uma ação de interdição, porque ela gasta mais do que ganha. É pródiga, né? Vocês fazendo essa ação, vocês resolvem uma situação, porque, de fato, a filha talvez vai ser nomeada representante da mãe, mas vocês queimaram largada. Por quê? Vocês entraram nesses fatores impeditivos e suspensivos do uso capião, já não dá mais para fazer. A uso capião ela não pode ser feita, e eu trago esse exemplo, né, questões impeditivas, ela não pode ser feita entre cônjuges, na constância do matrimônio. É a primeira regra, é causa impeditiva. Durante a vigência da tutela ou curatela, é proibida a uso capião entre tutelados e curatelados. Se você faz isso, você entrou nessa regra, você entendeu? Fora isso, a uso capião também não pode ser feita entre ascendentes e descendentes durante a vigência do pátrio poder. Não é o caso. Não é o caso porque você tem mais de 18 anos, essa posse ela é após os 18 anos. Antes dos 18 anos, essa posse não é contada. E aí tem as causas suspensivas do uso capião. E aí a primeira causa que eu sempre falo, né? Quando ela ocorre contra os incapazes especificados na lei. Então, cego, né? Um incapaz, mesmo que transitoriamente. Outro detalhe também, se for contra ausentes por motivo de prestação de serviço público para a União, estados, municípios, quando ele ocorre também contra aqueles que estão servindo às Forças Armadas, o Exército em tempo de guerra, quando há condição também de suspensiva pendente e também se o prazo vencer. Então, nós temos duas situações que vão atrapalhar na ferida do capião. As causas impeditivas e as causas suspensivas. Se você faz uma interdição, você queimou largada, porque na verdade virou uma causa impeditiva, entendeu? Gente, em nada. Não muda nada, viu? É uma questão, claro, a ser resolvida, uma questão problemática, mas não tem nada a ver com o caso de vocês, entendeu? Nem na interdição e nem no uso capião. Isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Ou seja, não ajudaria vocês no uso capião e não ajudaria vocês na interdição. Não ajudaria em nada, entendeu?
Hoje, gente, é claro que vocês, né, com essa denúncia, ela vai dar trabalho para ela, vai ter que fazer uma defesa, né, ela vai ter que resolver lá. Mas para vocês, em relação ao processo uso capião, não ajudaria em nada. Hoje o uso capião para vocês é mais importante do que qualquer outra coisa, porque o uso capião para vocês, de 36 espécies, vocês só podem usar do 1238. Se vocês usarem o uso capião ordinário, exige justo título, vocês não têm. Se vocês usarem o uso capião constitucional, você tem um outro imóvel no nome, não dá para fazer. O imóvel ultrapassa 250 metros quadrados. Então, de 36 espécies de uso capião, a única espécie que daria para você utilizar, de fato, é a espécie do 1238, o extraordinário. Não daria para usar outra, né? Se você escolher outra espécie, você vai perder a ação com facilidade, viu? E, e, isso. As teses desse uso capião é o enunciado 492, é a súmula 237 e o artigo 1238. Anotou aí? É, enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. O artigo é o 1238 do Código Civil. Anotou também, né? Se eu de... Agora, dicas importantes que eu quero ajudar vocês, hein? Vocês não podem esquecer que tem que ser esse uso capião, hein? Se vocês trabalharem com outro uso capião, vocês vão perder a ação. Vão perder a ação. O único uso capião que vocês têm chance de ganhar das 36 espécies é o do 1238, tá? Mais um detalhe importante. A soma de posse, ela é legal, ela é lícita, não tem nada de errado, pode fazer, todo mundo usa, só que vocês não podem esquecer de provar a posse dela. O grande erro dos alunos que eu falo na pós-graduação e no mestrado que eu dou aula, o grande erro é a pessoa, o advogado, a advogada, fazer uso capião, tentando provar a posse do seu cliente. Se está usando tese de soma de posse, tem que provar da posse de quem está somando, entendeu? Vocês entenderam que vocês vão fazer uso capião não com a posse de vocês. Vocês têm até uma boa posse, né? 3 anos mais ou menos. Mas vocês vão usar a posse que vocês têm, mais a posse da sogra, da sua mãe, entendeu? O que vai fazer vocês ganharem a ação e ter o direito de propor essa ação, de fato, sim a soma de posse. Porque se não usufruir dessa soma da posse, e também a posse complementar, tá? Se não usufruir disso, vocês não teriam, em regra, direito de fazer uso capião, entendeu? Agora, quais são os documentos para provar essa posse? Tanto de vocês quanto dela. Conta de água, luz, energia, né? Internet, contas de consumo, correspondências de todos os gêneros, entendeu? Fotos, imagens, declarações. Então, tem vizinhos conhecidos no bairro que vocês têm amizade. Vocês poderiam pegar esses vizinhos, que se eles concordarem, vizinhos ou conhecidos, não precisa ser vizinho de parede com parede, eles vão assinar a declaração. Eu, nome completo RG CPF, declaro para todos os fins de direito que você tem a posse há 3 anos. E a mãe, sua mãe tinha há 10, há 15, entendeu? Agora, tem um detalhe importante que pode prejudicar um pouquinho vocês, que é a Lei 14.010 de 2020. Essa lei é uma lei que veio para regulamentar as relações privadas da Covid-19, da pandemia. Nós tivemos um período pequeno que a posse para efeitos de uso capião foi suspensa. A data, né, da vigência dessa lei foi do dia 30 de outubro de 2020 e ficou até o dia 30 de outubro de 2020,
Ficou acho que 60 ou 90 dias. Então vocês vão perder quase 90 dias de posse, entendeu? Não vai fazer a diferença também, porque vocês estão usando a tese de soma de posse, vocês são obrigados a usar a tese de soma de posse. Essa ação, gente, é uma ação de uso campeão chatinha, ela é complexa. Vocês não podem esquecer de usar o uso campeão certo, que é o do 1238, a tese de soma de posse e a tese da posse complementar. Se vocês não usarem qualquer um desses artigos, vocês distribuem a ação ao juiz extingue sem resolução do mérito, entendeu? O juiz ou a juíza, né? Não, porque vocês não fizeram interdição. A partir do momento que vocês fizeram a interdição, caiu por terra. Agora, sem interdição, não. Vocês estão alegando a soma de posse porque é um direito, entendeu? Não. Para efeitos de uso campeão, você pode ter a posse direta, indireta ou alternada. No caso de vocês, vocês têm a posse de vocês é indireta, né? É indireta porque vocês alugaram. E outro detalhe, dá para vocês provarem com o contrato de locação. Tem uso campeão que você não junta esse contrato de locação, você não deve juntar. Mas no caso de vocês, tem que juntar esse contrato de locação. Porque quem que está no polo do contrato de locação? Como locatária? Então, como você aparece no polo do contrato de locação, você é a locadora. No Brasil, a Lei 8.245 de 91, ela autoriza quem ser o locador? O proprietário ou o possuidor. Se você for lá no comecinho da lei, artigo 1, quem pode ser o locador da Lei 8.245 de 91, que é a lei do inclinado? Pode ser o locador, o proprietário ou o possuidor, possuidora. Você é o quê? Possuidora, entendeu? Quem pode fazer uso campeão? Quem tem a posse. Que posse? Direta, mora, tem comércio, indireta, aluga, empresta, ou ainda a posse alternada que eu falo no meu livro Direito Imobiliário de AZ. O que é a posse alternada? É aquela posse que eu tomo conta do imóvel, entendeu? Agora, como que você vai iniciar esse procedimento de uso campeão? Você vai ter que separar os documentos que você tem. Hoje, a maior prova sua para ganhar esse uso campeão é o inquilino, né? Os inquilinos, os contratos de locação, porque eles provam que você recebia o aluguel, recebia e recebe o aluguel com exclusividade, né? Se a pessoa paga aluguel para você, ela já está te ajudando no quê? Provar sua posse indireta e está te ajudando a provar o animus domini, porque você tem alma de dono. Por que você tem alma de proprietária? Porque você recebe aluguel, você cobra aluguel, entendeu? Não, pode até alegar, né? Pode alegar a título de convencimento, mas vou ser bem sincero, não vai mudar muita coisa, né? Não é isso que não vai fazer diferença, não é isso que vai fazer você ganhar ação, entendeu? E, gente, com muito carinho, não vejo outra saída. Com muita propriedade no assunto, com base nos meus livros, eu não vejo outra saída senão o uso campeão para vocês. Vocês não têm como ficar seguro em relação à posse do imóvel senão o uso campeão. O uso campeão para vocês ele é essencial porque ele vai provar, primeiro que ele vai provar a posse de vocês, né? Então vocês vão usar a súmula 237, vocês vão se defender com base na posse. E segundo, que esse uso campeão é a única forma que vocês têm de transferir esse imóvel para o nome de vocês. Não transferir porque a forma originária estaria errado, né? Na verdade, tem a forma originária derivada. Vocês vão, através da forma originária, passar esse nome para o nome de vocês. Não transferir, porque às vezes surge uma matrícula nova, abre uma matrícula nova. E detalhe, o uso campeão já foi uma ação demorada, né, gente? Hoje o uso campeão tem ações de uso campeão que duram menos de um ano. Eu tenho ações aqui no escritório que duraram 6 meses, 4 meses. Ações de uso campeão judicial. Quem fala que a ação de uso campeão é demorada é porque não é da área, não sabe o que está falando. O povo inventa muito isso, né? O uso campeão eu não faço judicial porque o extrajudicial é muito rápido, mas o judicial também é rápido. Se você tem a vara especializada, se você junta todos os documentos, se você sabe o que está fazendo, costuma ser rápido. Tem ações que podem enroscar, mas não é o caso de vocês, tá? Hoje, para fazer uso campeão, vocês precisam calcular o custo, né? E quando eu falo custo, o custo total. Vocês têm que saber o que está gastando. E eu gosto que saiba tudo certinho,
Porque a pior coisa na vida, eu pelo menos eu não gosto, é a gente se perder, né? Se perder financeiramente. Eu acho que tem que ter tudo certinho. Eu, particularmente, eu não gosto de surpresa, né? Surpresa é muito ruim. Uso campeão não é caro, não é oneroso. Caro é fazer um closet, né? Caro é fazer uma piscina, caro é fazer um divórcio, uma separação, um inventário. Uso campeão não é caro. Ele entrega o quê? Ele entrega proteção, um escudo protetor e regularização do imóvel. Hoje, para fazer uso campeão, vocês vão gastar taxa judiciária, vocês vão gastar, além da taxa judiciária, que corresponde a 1% do valor da ação em alguns estados, outros estados 4%. Então, o primeiro gasto que a gente tem, taxa judiciária no uso campeão. Primeiro gasto. Anotou aí? Taxa judiciária. Essa taxa judiciária, ela é cobrada com base no valor da causa. O valor da causa é o valor venal. Qual que é o valor venal desse imóvel? Dá uma olhadinha lá. Não. Não precisa não. Vai no valor venal, você acha no carnê do IPTU. Então é isso. Esse é o valor venal, esse é o valor da causa. Vocês vão calcular aí no estado que vocês estão, Rio Grande do Sul, 2%. Aí é 2%. 2% do valor da ação. É o que vocês vão gastar. Além desse gasto que... Aí a parcela. E qual que é o valor venal que está escrito aí? Isso, é o valor venal. O valor venal é o valor do imóvel. A prefeitura, para cobrar IPTU e ITR, ela precisa ter um valor para cobrar a porcentagem em cima desse valor. Então, o valor venal é o valor atribuído pela prefeitura, entendeu? Ah, mas depois vocês procuram com calma. Depois vocês entram no site. Vocês entram no site da prefeitura, digita no Google, site da prefeitura. E aí vocês colocam lá, valor venal. Vocês conseguem pesquisar o valor venal na hora, com o número de contribuinte, tá? Que aparece na matrícula do imóvel. Além desse gasto, gente, vocês vão ter o gasto das citações, mas citações de uso campeão é via correio. É R$14, não gasta nem R$14. O terceiro gasto seria a perícia. O juiz vai nomear um perito e vocês vão gastar com a perícia. O perito pode cobrar, depende do tamanho do imóvel, ele pode cobrar de R$1.000 a R$3.000. Imóveis rurais é mais caro, mas é imóvel urbano, não passa disso não. Nessa região não passa disso. Não, ao contrário, a ação de interdição é mais onerosa. A ação de interdição ela é mais cara porque ela tem audiência, ela tem perícia, quem paga a perícia é vocês. O uso capião não é caro, porque a gente está falando desses custos se não tiver justiça gratuita. Se vocês pedirem a justiça gratuita por estarem desempregados, ou ato enfermo, qualquer alegação, e a justiça gratuita for deferida, vocês não pagam nada disso que eu estou falando, a não ser exceção a perícia, porque tem juiz que pede para pagar a perícia mesmo com justiça gratuita. Né? Tá vendo? Não é caro não, o uso capião não é oneroso não.